Você chama de saudade porque dói menos do que admitir a verdade. Porque saudade soa romântico. Saudade parece nobre. Saudade tem música, tem poesia, tem gente que entende. Mas o que você sente à noite, quando olha para o celular e quase manda mensagem, não é saudade. É fome. É ausência de si mesmo. É o medo de perceber que você não sabe mais quem é sem aquela pessoa por perto. Saudade passa. Dependência fica. E você sabe disso. Você sabe porque acorda pensando nela. Porque cada notificação parece ser dela. Porque você cria cenários na cabeça onde ela volta, onde ela te procura, onde tudo volta a fazer sentido. E enquanto esses cenários tocam na sua mente como um filme em loop, você segue fingindo que está bem, que está seguindo em frente, que é só questão de tempo. Mas não é. Não é sobre tempo. É sobre dependência. É sobre ter construído sua identidade em torno de alguém que não está mais aí. E agora você está sozinho, não apenas fisicamente, mas emocionalmente perdido, porque você não se lembra de como era antes dela. Você não se lembra do que gostava, do que te movia, do que te fazia rir sem precisar de validação. Se o que estou dizendo agora está tocando em algo que você evita nomear, talvez esse seja o seu lugar. Aqui, a gente não finge que está tudo bem. A gente senta no escuro e olha de frente. Você abre a porta de casa e o silêncio é físico. Ele não está apenas na ausência de sons. Está na ausência de significado. As chaves fazem barulho demais. Os passos ecoam. A casa parece maior, vazia, como se os móveis tivessem se afastado das paredes. Tudo está no lugar. E justamente por isso, tudo está errado. Porque ela não está mais ali. E você percebe que não é a presença dela que falta. É a sua própria presença. Você entrou em casa, mas não voltou para casa. Você voltou para um espaço que antes tinha sentido porque ela estava nele. E agora você está ali, dentro de 4 paredes que não te reconhecem, tentando se convencer de que isso vai passar. Mas enquanto isso, você pega o celular, olha as conversas antigas, relê mensagens que já memorizou. Não porque quer lembrar, mas porque precisa sentir algo. Qualquer coisa. Porque o vazio é pior do que a dor. E você chama isso de saudade. O som das chaves na porta é um dos sons mais solitários do mundo. Você nunca tinha reparado nisso antes. Mas agora, toda vez que você abre a porta, o barulho metálico parece gritar a ausência. Porque antes, esse som era seguido por outro som. A voz dela. O cachorro correndo. A TV ligada. O cheiro de algo no fogão. Pequenos sinais de que a casa estava viva. Agora, o som das chaves é seguido por nada. E você entra. Os passos ecoam. Você nunca tinha reparado que os passos fazem eco. Mas fazem. E cada passo que você dá dentro daquela casa parece soar 2 vezes. Uma vez no chão. Outra vez no vazio. Você deixa as chaves na mesinha. A mesma mesinha de sempre. Tira os sapatos. O mesmo lugar de sempre. Vai até a cozinha. Liga a luz. E a casa continua em silêncio. Um silêncio que pesa. Um silêncio que não é apenas ausência de barulho, mas ausência de propósito. Você abre a geladeira. Olha para dentro. Fecha. Não era fome. Era hábito. Era movimento. Era tentar preencher o tempo com pequenos gestos que antes faziam sentido. Antes, você abria a geladeira e pensava, o que vamos jantar? Agora, você abre a geladeira e pensa, por quê? Os móveis continuam no mesmo lugar. A mesa com 4 cadeiras. Mas você só usa uma. A poltrona que ela gostava ainda está ali, intocada. Você não senta nela. Não move. Não tira. Como se mexer naquilo fosse admitir que ela não vai mais voltar. Porque mexer nas coisas é aceitar. E você ainda não aceitou. Você liga a televisão. Não porque quer assistir, mas porque o silêncio está ficando alto demais. Você coloca qualquer canal, qualquer programa, só para ter vozes. Vozes que não te pedem nada. Vozes que não esperam resposta. Vozes que simulam companhia. E por alguns minutos, funciona. Mas então você olha para o sofá vazio ao lado. Para o controle remoto que só você segura agora. Para o espaço onde ela costumava se encostar. E você percebe que a televisão não está preenchendo nada. Está apenas mascarando. Você pega o celular. Abre o Instagram. Rola o feed. Vê casais sorrindo. Vê amigos em bares. Vê gente vivendo.
E você está ali, no sofá, sozinho, assistindo a vida dos outros, porque a sua parece ter pausado. Você vai até o banheiro. Abre o armário. As coisas dela ainda estão lá. Shampoo, creme, maquiagem, objetos pequenos que você não teve coragem de jogar fora. Porque jogar fora é admitir. E você ainda não quer admitir. Você fecha o armário. Lava o rosto. Olha no espelho. E por um segundo, você quase não se reconhece. Não porque mudou fisicamente, mas porque a pessoa que olha de volta parece cansada. Parece vazia. Parece alguém que está presente apenas fisicamente. Você volta para a sala. Senta no sofá. Olha para o teto. E percebe que não sabe o que fazer. Não sabe como preencher as próximas horas. Não sabe como ocupar a mente. Não sabe como existir sem que ela esteja ali, de alguma forma, ocupando espaço, dando sentido ao tempo. Antes, você sabia. Antes, o tempo tinha estrutura. Tinha movimento. Tinha ela. Agora, o tempo só passa. E você está ali, vendo ele passar, sem conseguir se mover com ele. O telefone vibra. Você olha rápido. Coração acelera. Mas não é ela. Nunca é. É uma notificação qualquer. Uma propaganda. Um e-mail. E você sente uma pontada no peito. Não porque esperava que fosse ela. Mas porque, por um segundo, esperou. E isso diz tudo. Você deita no sofá. Não porque está cansado. Mas porque não sabe o que mais fazer. Fecha os olhos. E mesmo de olhos fechados, o silêncio continua lá. Pesado. Presente. Como uma segunda pessoa na sala. Você pensa em ligar para alguém. Mas não sabe o que diria. Como explicaria? Como colocaria em palavras essa sensação de estar perdido dentro da própria vida? Como diria que você não está triste, mas também não está bem? Que você não precisa de conselhos, mas também não aguenta mais ficar sozinho com os próprios pensamentos? Então você não liga. Você fica ali, no sofá, no silêncio, esperando o sono chegar, esperando o dia acabar, esperando que, de alguma forma, amanhã seja diferente. Mas amanhã vai ser igual. Porque o problema não é o dia. É o vazio que você carrega. E esse vazio não desaparece com o nascer do sol. Você se levanta. Vai até a janela. Olha para fora. As ruas estão vazias. As luzes das casas vizinhas estão apagadas. O mundo parece ter ido dormir. E você está ali, acordado, olhando para o nada, sentindo o peso de uma solidão que não escolheu, mas que agora é sua companheira constante. E você percebe que o silêncio externo é apenas o reflexo. O verdadeiro silêncio está dentro. Existe um tipo de silêncio que ninguém vê. É o silêncio que mora dentro de você. O silêncio dos pensamentos que você não compartilha. Das perguntas que você não faz em voz alta. Das verdades que você evita olhar de frente. É o silêncio de acordar às 3 da manhã e perceber que você está pensando nela de novo. Não porque decidiu pensar, mas porque a mente voltou para lá sozinha. Como um reflexo. Como um vício. Você tenta desviar. Pega o celular. Rola o feed. Assiste a vídeos aleatórios. Lê notícias que não importam. Qualquer coisa para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Mas não funciona. Porque o pensamento volta. Sempre volta. E você se pega criando cenários. Imaginando conversas. Reescrevendo o passado. Criando futuros que não vão acontecer. E o pior, você sabe que não vão acontecer. Mas mesmo assim, você cria. Porque é mais fácil viver na fantasia do que aceitar a realidade. A realidade é que ela não está mais aí. A realidade é que você está sozinho. A realidade é que você não sabe quem você é sem ela. E essa é a parte que você evita nomear. Porque nomear é admitir. E admitir é doloroso. Você construiu sua identidade em torno dela. Suas decisões eram pensadas em dupla. Seus planos incluíam ela. Suas piadas faziam sentido porque ela ria. Seus gostos foram moldados pelo que vocês compartilhavam. E agora, sem ela, você não sabe mais do que gosta. Não sabe mais o que quer. Não sabe mais quem você é. Você olha para trás e percebe que perdeu pedaços de si mesmo no caminho. Abandonou amigos. Deixou hobbies de lado. Parou de fazer coisas que gostava porque ela não gostava. Ou porque vocês não faziam juntos. E agora, quando tenta retomar,
Parece falso. Parece forçado. Parece que você está tentando preencher um buraco com coisas que não encaixam mais. Porque você mudou. Mas não mudou para melhor. Mudou para caber. Mudou para agradar. Mudou para não perder. E mesmo assim, perdeu. E agora você está aqui, sozinho, tentando reconstruir algo que você nem lembra direito como era. Tem noites em que você se pega olhando para o espelho e não reconhecendo a pessoa que olha de volta. Não porque você mudou fisicamente, mas porque você se tornou alguém que você não planejou ser. Alguém dependente. Alguém que precisa de validação externa para sentir que existe. Alguém que não sabe ficar sozinho sem sentir que está errado. E você sabe que isso não é saudável. Você sabe que não deveria precisar de alguém para se sentir inteiro. Você sabe que deveria ser capaz de ficar sozinho sem entrar em colapso. Você sabe que deveria ter sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria identidade. Mas saber não muda nada. Porque o que você sente é mais forte do que o que você sabe. E o que você sente é medo. Medo de ficar sozinho para sempre. Medo de nunca mais encontrar alguém que te entenda. Medo de perceber que você não é interessante o suficiente, não é forte o suficiente, não é completo o suficiente para existir sozinho. Então você busca distração. Você sai com amigos, mas não está presente. Você sorri, mas não sente. Você finge que está bem porque é mais fácil do que explicar o vazio. E no meio da conversa, você pega o celular, olha as redes sociais dela, vê que ela está bem, vê que ela está sorrindo, vê que ela está seguindo em frente. E algo dentro de você quebra. Porque você queria que ela estivesse sofrendo também. Não por maldade. Mas porque seria mais fácil acreditar que o que vocês tiveram significou algo. Que ela também sente falta. Que ela também está perdida. Mas ela não está. Ou pelo menos, não parece estar. E isso te faz questionar tudo. Será que você significou tão pouco? Será que foi só você que dependia? Será que, no fim, você era o único que precisava daquilo para existir? Você guarda o celular. Volta para a conversa. Mas a mente já foi embora. E você passa o resto da noite tentando parecer presente, enquanto por dentro, você está afundando. Quando você volta para casa, o silêncio está esperando. E dessa vez, é pior. Porque agora você sabe que não é só sobre ela. É sobre você. É sobre a incapacidade de ficar sozinho. É sobre a dependência emocional que você construiu. É sobre o medo de olhar para dentro e perceber que você se abandonou no processo de tentar segurá-la. Você se abandona aos poucos. Você ignora seus próprios limites. Aceita coisas que não deveria aceitar. Fica em situações que te machucam. Tudo porque a ideia de perder é mais dolorosa do que a realidade de estar infeliz. E quando finalmente perde, você percebe que não perdeu só ela. Você perdeu você. E essa é a parte que ninguém te avisa. Ninguém te diz que a dor da separação não é só sobre a ausência do outro. É sobre a ausência de si mesmo. É sobre olhar no espelho e não saber quem está olhando de volta. É sobre tentar retomar a própria vida e perceber que você não tem mais uma. Você tem uma rotina. Tem compromissos. Tem responsabilidades. Mas você não tem vida. Você tem existência. E existir não é viver. Viver é ter propósito. É ter desejo. É ter movimento interno que não depende de ninguém. E você não tem mais isso. Você se tornou um reflexo. Um eco. Uma sombra de quem você era antes de se perder nela. E agora, no silêncio da noite, quando não tem mais distrações, quando não tem mais para onde correr, você senta com essa verdade. Você se abandonou. E ninguém te avisou que isso aconteceria. Ninguém te disse que amar demais pode ser uma forma de se perder. Ninguém te ensinou que dependência emocional não é amor. É medo disfarçado. Você fecha os olhos. Respira fundo. E sente o peso dessa percepção. Não é sobre ela. Nunca foi. É sobre você. Sobre o que você fez consigo mesmo. Sobre o preço que você pagou por tentar ser amado. Sobre o abandono silencioso que você cometeu contra si mesmo. E essa é a verdade que dói mais. Porque você pode culpar ela pela dor da separação. Mas não pode culpar ela por você ter se perdido. Isso foi escolha sua. Foi sua responsabilidade. E agora, você precisa viver com isso. O silêncio não vai embora. Você pode preencher a casa com sons. Pode lotar a agenda com compromissos. Pode cercar-se de pessoas.
Mas o silêncio interno continua. Porque ele não é sobre barulho. É sobre vazio. E o vazio não se preenche com distração. Ele se preenche com presença. Com a sua própria presença. Com a coragem de olhar para dentro e aceitar o que você vê. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que seja prova de que você se perdeu no caminho. O silêncio é testemunha. Ele viu você se abandonar. Viu você ignorar seus próprios limites. Viu você construir uma identidade frágil, baseada em alguém que não estava comprometido em ficar. E agora, ele está aqui. Não para te punir, mas para te mostrar o que você evitou ver. Você não precisa gostar do silêncio. Mas você precisa aprender a sentar com ele. Porque é no silêncio que você vai encontrar as respostas que está buscando. Não respostas sobre ela. Respostas sobre você. Sobre quem você é quando não tem ninguém para validar. Sobre o que você quer quando não precisa agradar. Sobre quem você pode se tornar quando para de fugir de si mesmo. O silêncio ensina. Ele ensina que você pode sobreviver sozinho. Que você não precisa de ninguém para existir. Que a solidão não é punição, é oportunidade. Oportunidade de se reencontrar, de reconstruir, de voltar para si mesmo. Mas isso não acontece rápido. E não acontece sem dor. Porque reconstruir dói. Olhar para dentro dói. Aceitar que você se abandonou dói. E não tem atalho. Não tem fórmula mágica. Não tem vídeo motivacional que vai resolver. Você só tem você. E o silêncio. E talvez, no fundo, seja exatamente disso que você precisa. Não de respostas. Não de soluções. Não de alguém que te diga que vai ficar tudo bem. Você precisa do silêncio que te force a olhar. Do vazio que te obrigue a sentir. Da solidão que te ensine a voltar. E um dia, quando você menos esperar, você vai abrir a porta de casa e o silêncio não vai mais doer. Não porque ele foi embora, mas porque você aprendeu a ficar com ele. Porque você percebeu que o silêncio não é inimigo. É espelho. E o que ele reflete não é a ausência dela. É a sua própria presença. Finalmente,